Olá, alunos e alunas! Eu sou a professora Franciele Gasparotto e hoje vou ter o prazer de mediar a mesa redonda Mulheres e Meninas na Ciência. Sou engenheira agrônoma, professora do mestrado em Tecnologias Limpas, dos cursos de Agronomia e Tecnologia em Agronegócios e pesquisadora do I7. Hoje, nós vamos conversar sobre esse assunto tão relevante que é o papel da mulher na ciência. Mas antes, eu gostaria que vocês, futuros cientistas, pensassem um pouquinho. Qual a imagem que vem na sua cabeça quando nós falamos de um cientista? O que um cientista remete para você? É um senhor de cabelos grisalhos, muitas vezes de óculos? Sabia que hoje nós temos 33% dos cientistas do mundo, dos pesquisadores, segundo a Unesco, são mulheres. E no Brasil, essa porcentagem é ainda maior. 43% dos pesquisadores brasileiros, segundo o CNPq, são mulheres. E para tratar desse assunto tão importante, nós vamos contar com 4 pesquisadoras. A primeira delas, a professora pesquisadora Lilian Barros. Ela fez engenharia biotecnológica pelo Instituto Politécnico de Bragança, doutorado em farmácia pela Universidade de Salamanca, é pesquisadora associada do Centro de Investigação da Montanha, CIMO, do Instituto Politécnico de Bragança, vice-coordenadora do CIMO e vice-diretora do laboratório associado SUSTEC. Lilian já publicou mais de 750 artigos indexados, editou vários livros e capítulos de livros, registrou patentes nacionais e internacionais e é investigadora principal de vários projetos nacionais e internacionais. É um prazer, Lilian, ter você hoje aqui com a gente. Juntamente com a professora Lilian, hoje nós vamos ter aqui a pesquisadora e professora Ruth Grossi Milani. Ela é psicóloga clínica, psicanalista na Universidade Estadual de Maringá, mãe da Ana Luísa e do Paulo Henrique. Ela fez doutorado em Ciências Médicas na área de saúde mental pelo Departamento de Neurociências e Ciências do Comportamento da Universidade de São Paulo. Docente do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde da Universidade Sesumar. Coordena o grupo de pesquisas SM Vida do Sesumar CNPq e é bolsista Produtividade em Pesquisa do I7. Olá, Ruth. Obrigado pela sua presença. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Teremos também a participação da pesquisadora e professora Rúbia Carvalho Gomes Correia. Ela é engenheira de alimentos, especialista em biotecnologia aplicada à agroindústria e doutora em ciências de alimentos pela Universidade Estadual de Maringá. Professora permanente do mestrado em Tecnologias Limpas e docente dos cursos de Nutrição e Segurança Alimentar da Universidade Sesumar. Também é membro colaborador externo do CIMO, em Portugal, juntamente com a pesquisadora Lilian, e membro colaborador associado do I7. É um prazer, Rúbia, ter você aqui hoje. Muito obrigada, professora Fran. É um prazer estar entre amigas e com mulheres que eu admiro muito. E fechando aí, a nossa mesa redonda, nós vamos ter a pesquisadora e professora Maria Lígia Ganancin Granado Rodrigues Elias. Ela é doutora em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, fez mestrado em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Catarina. Pesquisadora do I7, professora do Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento nas organizações da Universidade Sesumar. É um prazer, Maria Lígia, ter você aqui com a gente também. Eu que agradeço o convite e a possibilidade de ter essa conversa. Então, dando início aí ao nosso debate, sobre o papel da mulher na ciência, podemos pensar aí sobre como a mulher, no decorrer do tempo, e durante a história, ela participou, Como era essa participação lá na antiguidade e hoje? Vocês acham que isso vem mudando? Nós estamos nos destacando? Eu mostrei que a gente tinha uma imagem daquele pesquisador e que hoje
nós temos aí, né, 33% dos pesquisadores mundiais são mulheres. Quem quer começar a falar desse assunto? Eu penso assim que a nossa sociedade ela é ainda muito desigual, não só com as mulheres, mas também com outras desigualdades, né? Questões raciais, outras, né, questões migratórias. Então, a gente ainda vive numa sociedade extremamente desigual. E essas desigualdades, elas se traduzem também nos diferentes espaços, né? Então, o espaço da ciência vai traduzir as desigualdades da sociedade. Você falou ali da antiguidade, né? Se a gente pensar que na Grécia Antiga as mulheres nem eram consideradas cidadãs, né? Se a gente pensar que não tinham nem direito à possibilidade de fala, de voto, né? As mulheres não eram tidas nem mesmo como uma igual a se fazer filosofia. Filosofia, guerra, política, era para aqueles que eram considerados os cidadãos e os homens. Então, é uma história e uma trajetória de grandes mudanças sociais, que passa por vários ciclos sociais de modificações, né? E que passa por um reconhecimento de que existem desigualdades e uma luta por direitos. Então, participar de eventos científicos, participar da ciência, ter acesso à educação, tudo isso também é fruto de muitas batalhas das mulheres, dos grupos, né? Então, pensar assim, ao longo da história é muita coisa, mas se a gente pensar também que no Brasil, mais ou menos há 30 anos atrás, 20 anos atrás, não existia vestibular para as mulheres no ITA. Então, o ITA, que era um instituto de aeronáutica considerado a melhor universidade de engenharia do país, não permitia acesso às mulheres. Nós não estamos falando de um passado lá da antiguidade clássica, dos gregos da polis. Nós estamos falando de algo que aconteceu quando eu era criança, quando muitas de nós aqui, né? Então, era possível aos meninos sonhar em ser um piloto aeronáutico, e não era nem possível a possibilidade do sonho para as mulheres, né? Então, a gente está passando por uma grande transformação nesse sentido. A gente vê, né, que isso vem também de políticas públicas, né? Não é só do desejo das mulheres, mas, bom, se eu quero ser engenheira, eu preciso encontrar um lugar para fazer esse vestibular, para ter acesso, né? E hoje o que a gente começa a ver? Uma maior distribuição aí das mulheres, né? Participação, mas ainda vencendo muitas barreiras, porque por conta, né, dessa diferenciação ainda existem muitos preconceitos de que as mulheres são melhores em determinadas profissões, de que as mulheres não têm algumas habilidades que os homens teriam, fruto aí dessa história toda que a gente está conversando, né? Então, gradativamente está ampliando esse acesso das mulheres para poder fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Se dedicar à pesquisa e dar continuidade com pesquisadoras. Isso é uma grande conquista para as mulheres, como a Maria Lígia colocou, o quanto que as mulheres antigamente paravam de estudar muito cedo, que elas casavam, iam cuidar da casa, ou né, não podiam continuar os estudos porque tinham que ir para uma outra cidade, então as mulheres eram muito privadas de dar continuidade a esse desenvolvimento, né, profissional, essa realização pessoal. E eu penso que a mulher terá a oportunidade de se dedicar, né, à pesquisa, de se tornar uma pesquisadora, uma cientista. Isso é muito importante porque é a possibilidade de criar, de fazer transformações. Então a mulher, ela ganha muito com isso como pessoa, porque ela aprende, se desenvolve, cresce e alcança realizações que são muito importantes nesse processo criativo, nesse processo de curiosidade diante da realidade. E junto a isso, a mulher, ela pode contribuir para a sociedade, porque a ciência, ela vem para trazer transformações para a realidade, diante das injustiças sociais, dos problemas que afetam a sua realidade, a sua cidade, a sua comunidade. A mulher, ela vivencia isso constantemente e ela precisa ter esse direito de também poder participar nesse processo, de trazer o seu olhar e de contribuir para um futuro, para um mundo melhor, né? Um mundo onde as conquistas científicas possam trazer, né, melhor qualidade de vida para as pessoas, né, saúde, qualidade na educação, nas diversas áreas do conhecimento. Professora Rúbia, você acha que essas barreiras, elas estão pouco a pouco aí sucumbindo ou ainda? Como você tem essa visão em relação às dificuldades que as mulheres ainda enfrentam? Olha, eu acho que nós temos feito um trabalho
trabalho de formiguinha e isso que eles chamam de militância, muitas vezes nos depreciando, né? Que é lutar pelos nossos direitos, que às vezes a gente conquista um aqui, mas perdê-lo é uma coisa tão frágil, né? Os direitos podem ser revogados a qualquer momento, então é preciso estar atento e forte. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Eu li uma pesquisa da FGV que vinculou até na grande mídia, em revistas femininas, dizendo que era um estudo com mais de 250 mil mulheres, que foi estudado o desempenho delas no mercado de trabalho, mulheres na casa dos 25 aos 35, que é bem aquele período em que tipicamente a mulher dá à luz, né? E essa pesquisa verificou algo muito triste, que as mulheres, as que entraram em licença maternidade, num período de 12 meses, ou seja, elas usufruíam da licença e voltavam ou não ao posto de trabalho, dentro de 12 meses, 48% dessas mulheres, dessas 250 mil, elas estavam fora do mercado de trabalho, depois de terem escolhido ter um filho, né? Gerar vida, fazer esse papel é algo que não dá para transferir, né? É da mulher, e é muito difícil que muitas vezes, ao escolher ser mãe, a mulher tenha que ser retirada do mercado de trabalho, porque ela não escolhe sair do mercado de trabalho, né? E eu acho que esse papel para cientista também tem um recorte muito difícil, porque a Maria Lígia, a Ruth, você sabe disso, naquele ano que a criança nasce, nos primeiros anos de vida da criança, manter a produtividade, manter todas as atividades, é um desafio hercúleo, né? Que vocês tentaram cumprir aí. E muitas vezes ainda tem toda essa vulnerabilidade que eu falei do mercado de trabalho, não é? Então eu acho que as conquistas que são de todas as mulheres, elas vão acabar beneficiando as cientistas também, não é? E é por isso que a gente tem que lutar por todas. Lilian, em Portugal, como é essa situação? A situação é idêntica aqui ao Brasil. Eu acho que esta situação é mundial, não é? Não é uma situação que só acontece no Brasil ou no Sul América, na Norte América, na Europa. Eu acho que isto é uma situação mundial. E nós mulheres, especialmente as mulheres que já estão num patamar mais elevado, têm que nos dar voz a nós, mulheres que podem estar num patamar mais abaixo. E essa voz é o que vai fazer com que nós possamos subir. E eu acho que isto também vem de um trabalho de casa, porque o importante é eu e vocês aqui comigo, que temos filhos, não é? Temos que ensinar aos nossos filhos. Nós temos que lhes ensinar a eles que as mulheres conseguem vencer e conseguem fazer tudo igual, da mesma forma que um homem. Porque é com ensinar às nossas crianças de hoje em dia que nós vamos conseguir evoluir. Porque eles são o nosso futuro, eles é que nos vão projetar esta conversa que estamos aqui. Vocês, alunos que estão aí do outro lado a ouvir-nos, vocês é que vão ser o nosso futuro e é que nos têm que dar voz, é que as mulheres conseguem estar na ciência, conseguem ser engenheiras, conseguem ser doutoras e conseguem estar em lugares de chefia com tanta importância como tem um homem hoje em dia. E nós, mulheres, ensinamos aos nossos filhos, mas não só aos nossos filhos, aos nossos maridos. Temos que ensinar-lhes a eles a dizer: vocês, é a vossa altura agora. Vocês têm que cuidar do menino, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho o mesmo direito que tu. E nós temos que ter esta luta, e não é só eu fazer isso, e nós aqui nesta mesa, todas as mulheres, em todas as situações profissionais, têm que ter essa luta, porque só assim é que conseguimos vencer, tanto na ciência, como em qualquer outro tipo de profissão que temos atualmente, e conseguimos ter mulheres de grande destaque e que têm grande valor em lugares de patamares mais elevados, mas não só falo dos patamares mais elevados, estou a falar mesmo na mulher comum conseguir se distinguir em certas posições que estão a lutar contra cargos com outros colegas que sejam do outro sexo, e que necessitamos mesmo de ultrapassar este preconceito que a mulher tem que ser a que vai tomar conta da casa e a que vai tomar conta das crianças. Que o cuidado afetivo seja apenas, né,
colocado para as mulheres. Então, se o seu filho está com uma dificuldade na escola, se o seu filho está doente, se o seu pai idoso precisa de um cuidado, isso é sempre colocado para as mulheres, né? É inaceitável que uma mulher esteja trabalhando e que a própria família tem preconceito, né? Que o marido esteja cuidando da família, dos filhos, e que a mulher esteja viajando, de alguma forma ali, não só se realizando, mas trazendo para casa o sustento, as oportunidades que chegam para os filhos através das mães, né? Quantos de vocês aí em casa estão estudando, estão tendo essa oportunidade de ouvir essa palestra, porque a mãe de vocês é que está trabalhando e é que está trazendo essa oportunidade para a vida de vocês, né? Ou que estão num bom momento na vida porque a mãe é que protagonizou e ajudou a vocês chegarem até aí. Então, eu acho que é muito importante essas mudanças estruturais que vocês falaram. E começa mesmo com uma questão de desconstrução e de nos reeducarmos, né? Pensando nisso, né, além de ter essa reconstrução do pensamento, da sociedade, mas também nós necessitamos de políticas públicas, né, que venham em direção, né, a que isso se consolide. E como estão essas políticas públicas aí, né, hoje em dia? Vocês acham que tem um direcionamento para melhorar essa condição? Então, uma coisa básica, para que as mulheres possam estar na ciência, é que a gente tenha creches. Olha que interessante, porque para que nós possamos estudar, nos dedicar, para que possamos publicar um artigo, orientar um aluno, né? A reprodução da sociedade ela é tão fundamental quanto a ciência. A gente precisa de cidadãos, a gente precisa de pessoas. Quem é que faz esse serviço? Nós. Aí nós também, né, precisamos construir uma carreira profissional. E aí entra uma coisa muito importante, que não é só o papel das mulheres na luta pelas mulheres, mas o papel de toda a sociedade, inclusive dos nossos representantes políticos, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em políticas públicas e pensar que é algo muito grande, muito distante. O dia a dia, um transporte adequado, uma rua com segurança para que ela possa voltar da universidade às 11 horas da noite. Porque o horário de voltar da faculdade pode ser um limitador para você fazer faculdade. Se você mora num bairro que é um bairro inseguro e que você precisa chegar na sua casa à noite e não tem uma iluminação pública, essa insegurança te expulsa da universidade. Então, tudo isso é muito integrado para que a gente possa ocupar esses lugares, né? Não sei se acontece aqui no Brasil, mas na Europa, agora cada vez vê-se mais. E eu, como cientista, eu concorro a vários projetos europeus. E uma coisa que se tem implementado nos últimos anos é a igualdade de género. Ou seja, quando digo eles, a Comissão Europeia dá uma maior pontuação se for a PI, ou seja, a investigadora principal, se for uma mulher. E dão uma maior pontuação quando a equipa tem uma igualdade de género. Aliás, o projeto fica com uma avaliação pior quando não há essa igualdade de género. Ou seja, isto já é um princípio para que o que aconteça porque muitos projetos europeus são liderados por homens cientistas. E atualmente, com esta política, não é, altera completamente. Porque agora eu tenho visto ultimamente que convidam-me para eu ser PI de um projeto, não é? Não só com o intuito, claro, com o currículo, mas também porque é uma exigência da Comissão Europeia nos projetos. Por isso, isto já é uma evolução que faz com que, e nós temos que descrever, no projeto há uma secção, por isso eu não sei se aqui também acontece o mesmo, que temos que descrever a igualdade de género e que temos que colocar cada instituição se tem ou não um regulamento para igualdade de género em cada uma das instituições. E isso é fundamental para que o projeto pode ser o projeto mais brilhante, com a ideia mais brilhante, se não tiver esses critérios, vai ser mal avaliado. Por isso, isto é uma coisa que estão a fazer na Europa, que eu acho super interessante nesses próximos avisos e que eu acho que vai fortalecer cada vez mais a mulher cientista
como investigadora principal de grandes projetos europeus. Então, ao fazer isso, a gente está transformando uma rede muito antiga, né, de poder tradicional, de formas de fazer pesquisa. E tenho certeza que com isso, ao modificar também as estruturas dos grupos de pesquisa, isso traz também um avanço na qualidade da pesquisa, porque está mais que provado que a diversidade na pesquisa também traz qualidade, assim como a diversidade nos ambientes de trabalho, né? Então, eu acho que nós ainda não temos nada semelhante. A gente tem alguns editais específicos, chamadas públicas específicas, mas nada assim que coloque... Tão impactante. Exato. Falta, não sei. E acho que teria uma grande resistência, inclusive, de parte da comunidade científica. Para passar, né, esse projeto, mas é muito bom saber que isso já acontece e que isso nos inspire, né? Sim. E que a gente pense em tudo isso, nesse tipo de proposta, quando a gente for votar, né, gente? Isso é tão importante, o voto da mulher. A mulher tem que sempre pensar em todas essas questões ao escolher os seus representantes, independente de ser outra mulher ou enfim. Ela tem que pensar, né, nesse tipo de visão, né, que nos contempla. Eu lembrei agora de um evento que aconteceu, de um congresso em que havia um espaço para as crianças, né, poderem acompanhar as mães no evento, e aí elas tinham espaço para serem, né, cuidadas ali enquanto as mães participavam. Então, hoje no Brasil a gente já tem alguns grupos de pesquisa que buscam, né, lutar aí pela causa das mulheres na ciência, né, da maternidade na ciência, oferecendo esse espaço, esse acolhimento para a mulher, né, para que viabilize uma viagem, que ela não tenha que deixar os filhos, ela possa ir para um congresso, um evento, onde ela vai apresentar um trabalho, e os filhos poderão ser cuidados, serão acompanhados. Então a gente vê que gradativamente, né, existe uma maior organização, né, geralmente iniciativas que partem das próprias mulheres nessa organização. Então, por exemplo, um dos avanços foi a conquista das mulheres poderem, na pós-graduação, ter direito à licença maternidade, né? Isso foi uma grande luta de muitos anos e só, né, há pouco tempo que se alcançou isso, que as mulheres hoje têm esse direito, caso engravidem, durante a pós-graduação, que as mulheres podem colocar no currículo Lattes, né, o período em que estiveram de licença maternidade, porque tende a haver uma diminuição na produção científica neste período. Enfim, é um trabalho ainda muito grande que a gente tem pela frente, mas eu penso assim, o quanto que a mulher, não adianta ela querer esperar, né, que isso venha só, né, dos homens ou venha da sociedade. É importante que a gente possa se unir, que a gente possa se organizar, que hajam mais espaços como este para discutir nas escolas, desde a escola fundamental, né, na universidade, para que as mulheres elas não se sintam tão culpadas por desejar, né, fazer ciência, por desejar conciliar a vida particular, a maternidade, a vida pessoal com a realização científica, de querer se desenvolver, de querer crescer, de querer viajar, né? Fazer a pós-graduação fora, né? Em outra cidade, em outro país. Então, a mulher poder ficar em paz quanto a isso, né? Se permitir esse crescimento, porque muitas vezes é um processo difícil que gera conflito e muitas mulheres renunciam, né, a essa carreira, né, por tantos obstáculos. E é importante também nós, como sociedade, né, a gente ter maior empatia com as nossas colegas, né, com as mulheres que estão, né, nesse processo, como a professora colocou, né, as mulheres que já estão mais adiantadas aí, atuando na carreira científica, apoiar as que estão iniciantes, né, para que elas possam ter oportunidades. Então, é muito importante a gente ter este cuidado. Porque para que essas mulheres não se sintam tão solitárias, né, as que estão iniciando, e que a gente possa se unir pela causa. O processo de fazer ciência, ele muitas vezes ele isola um pouco a gente, né? Acho que agora há uma grande mudança, inclusive política, em políticas da CAPES, tudo mais, que a gente realmente trabalhe, coopere com outras universidades. Mas existe ainda um resquício de competitividade que eu acho que é importante que nós e as futuras gerações, elas possam realmente deixar isso de lado, assim. Antigamente, como a professora Ruth falou, muitas mulheres renunciaram, por exemplo, à maternidade.
E aí vinham as novas gerações que estavam tentando conciliar a maternidade com a carreira, e isso muitas vezes gerava até um certo ressentimento, né? Porque agora é permitido tudo. E as outras gerações que estão vindo, elas estão vindo mais reivindicativas, então muitas vezes também nós temos uma certa dificuldade em lidar, porque nós fomos formadas, né, numa forma mais austera, sem grandes conversas. Por exemplo, eu tive minhas 2 filhas durante o doutorado e, assim, meu orientador nunca perguntou para mim nada, absolutamente nada, sobre a minha saúde, sobre a saúde das minhas filhas. Eu nunca tive uma conversa pessoal com o meu orientador e, para mim, também, naquele momento, não parecia, era tão formal a relação, né? Então, hoje a gente passa por grandes transformações na sociabilidade, na forma de fazer pesquisa. E isso é importante, e aí por isso que os grandes feitos da ciência são feitos por pessoas, né? As grandes questões, no fim, nós estamos tentando fazer alguma coisa. Reconhecer que existem problemas, né? Porque se nós olharmos mesmo para a universidade, a gente começa a perceber, primeiro, né, que alguns cargos de poder são eminentemente masculinos. A gente começa a perceber que o trabalho da base muitas vezes são feitos por mulheres, mas os trabalhos de liderança são feitos por homens. A gente percebe recorte racial também, né? Olha só, aqui entre nós, né? São recortes que a gente precisa começar a reconhecer e que eu tenho certeza que a nova geração já traz essa demanda. E já começa a perceber, inclusive nos nossos temas de pesquisa, isso precisa entrar, né? Isso precisa... Então, a ciência, ela é um fruto da sociedade extremamente complexa e imperfeita, e a gente vai tentando fazer o que é possível, né? Isso que está a acontecer também vem muito desta nova geração, não é? Que neste momento já não há o preconceito de falar destas problemáticas da mulher. Na nossa altura, nós não falávamos de porque que as mulheres... Nós víamos as nossas mães em casa, não é? Elas eram as nossas cuidadoras. Agora os nossos filhos, esta nova geração, já veem as mães com lutadoras em cargos que têm que estar fora de casa mais tempo do que as nossas mães estavam. E eles já começam a ter estas temáticas na escola. E é outra linha que eu queria aqui deixar. Isto é muito importante, fundamental. Nos mais pequenos, nas escolas, eles já começarem a aprender esta igualdade de género. Porque é por causa disto já se debater nas escolas que os nossos filhos já debatem esta questão das mulheres na ciência. A questão não é só mulheres na ciência, nós estamos a falar aqui mulheres na ciência, mas aqui, eu acho que aqui podemos generalizar e dizer as mulheres no mundo de trabalho, não é? Porque é com eles que eles já têm este conceito que isto tudo vai evoluir, não é? E eu acho que nós já estamos uma etapa mais à frente, mas de todo já estamos lá. Temos muito para lutar ainda, como mulheres, como cientistas, como mães, mas estamos melhor do que estávamos há uns anos atrás. Mas ainda temos muito que lutar, porque ainda se nota, não é, que a mulher demora muito tempo, tem que lutar muito para chegar a lugares de chefia, que eu acho que isto neste momento não se justifica na geração que estamos agora, não é? No século que estamos agora. As mulheres têm que ser vistas de igual forma, porque a mulher é tão inteligente ou mais do que um homem que esteja num cargo superior. Falando em iniciativas públicas, nós tivemos agora um pedido formal, né, para que as grandes empresas revelem, né, os cargos e os salários. Então, a gente está agora passando, né, por uma política pública que vai exigir, talvez, no primeiro momento, de fazer uma reflexão, não tão, ela não vem interna, mas ela vem a partir de uma política pública visando a igualdade de gênero nas empresas, né, nos órgãos privados. Destacar, né, que se nós pensarmos aqui na nossa universidade, hoje a nossa reitora, né, a professora Solange, ela é uma mulher. E a pró-reitora de ensino também, né, que trabalha toda essa parte, é a professora Sara. Então, a gente tem 2 mulheres aí chefiando, né, a nossa universidade. Então, mostrando que aqui, as acadêmicas aí, né, as nossas alunas que estão nos assistindo, vocês vão ter abertas as portas, né, para fazer pesquisa e que a gente tem essa abertura aí
também. Então, mostrando que a preocupação com essa igualdade também a gente está tendo aqui, né? Está tendo essa divisão. E que o stricto sensu siga, né? Esse exemplo. Porque eu queria agora, trazendo um relato pessoal, a primeira vez que eu tive contato com cientistas que estavam cada semana em um continente, dando palestras e realmente tendo o apoio da família e do marido, e realmente protagonizando a vida sem nenhum tipo de, não vou dizer que sem culpa, porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas assim, mas sem nenhum tipo de amarra. Foi quando eu fui para Portugal e conheci a Lilian e a professora Isabel, né? São mulheres que exercem esse direito de ir e vir e de ser protagonistas da sua vida, né? Isso, infelizmente, não faz parte da realidade da maioria, e foi a primeira vez que eu fiquei muito inspirada, porque eu usufruí de bolsa da CAPES, do CNPq, e como pesquisadora estive em Portugal 4 vezes, né, em 4 temporadas. E todas as vezes que eu chegava ao Brasil muito feliz com os frutos que eu tinha colhido através dos meus trabalhos, a primeira coisa que me perguntavam era: arrumou um marido português? Então, é essas pérolas que a gente ouve. Então, a mulher, a cientista, ela pode ser o que ela quiser. Se ela quiser casar, ela casa. Se ela não achar interessante, ela tem todo o direito de não casar. Se ela quiser ter filhos, que ela tenha o direito e que ela possa ser mãe, sem ter que abrir mão do resto das suas outras ambições, que ela possa ser uma mulher ambiciosa mesmo sendo mãe. Se ela não quiser ser mãe, que ela esteja totalmente em paz com isso, sem ter que se justificar, né? Não fui mãe porque eu estava me dedicando ao trabalho. Não, nós podemos ser e estar aonde nós quisermos, né? E a importância de ter exemplos de mulheres tão protagonistas e tão corajosas, né? Eu queria saber como que a Lilian vai atingir a igualdade de gênero, porque o grupo dela é praticamente feminino. Eu vou deixar a tua deixa, eu vou dizer que, ao contrário da Maria Lígia, eu tive uma grande vantagem na minha carreira de cientista, porque eu tive uma grande mulher sempre ao meu lado. Quer dizer, eu é que estava ao lado dela, não é? Porque ela foi minha orientadora e era uma mulher, como disse aqui a Rúbia, que é a professora Isabel Ferreira, que neste momento está na área política, mas que eu caminhei ao lado dela durante 21 anos, neste momento. Foi minha orientadora e eu nunca tive esse problema, porque ela entendia tudo, não é? Ela entendia ser mulher e ser mãe. E foi ela que me aconselhou, e até foi ela que me ensinou a ter as respirações do parto, antes de entrar no parto. Ou seja, eu tive essa vantagem de ter uma mulher cientista brilhante, que é uma pessoa brilhante como é a Isabel, ao meu lado como orientadora, amiga, e ela é uma mãe de família com filhos e que tem sempre isso em primeiro lugar e não deixou com que ela neste momento estivesse num cargo político. Foi secretária de Estado do nosso país e neste momento é deputada no nosso Parlamento em Portugal, e a lutar pela ciência, pela educação e dá voz por nós todas. E é uma cientista bonita, sempre linda, maravilhosa, e mostra que as mulheres podem ser bonitas e podem ter um cargo brilhante como tem ela. Por isso, eu posso dizer que ela é o meu ídolo. E é uma pessoa que eu sigo e que sempre seguirei e que dou todos os ouvidos a tudo o que ela tem a dizer. Por isso é que eu digo que eu fui uma privilegiada nesse sentido, com a orientação que eu tive. Nesse sentido, eu queria contribuir agora também com a minha experiência, porque eu tive orientador e co-orientador. E eles, para mim, diferente da Maria Lígia, mesmo sendo homens, eles se preocupavam comigo. Eu casei, eles foram ao casamento. Quando tive filhos, a preocupação. Então, eu acho que muitas vezes é a postura da pessoa, né? Então, a gente tem aí... Então, eu tive a sorte de ter um pai hoje, né? Já faz aí tantos anos que eu defendi o doutorado e ele continua acompanhando a minha família, o meu casamento. Então, assim, ficou como se fosse parte da família. Então, acho que depende muito mesmo da pessoa também, né? Não só se foi um orientador homem ou mulher. Porque eu falo que as meninas estão aí vendo a gente, né? E que elas têm oportunidade, às vezes, também de ser orientada por um homem e por uma mulher. Mas que não seja exceção, que seja regra. Isso, mas aí eu falo assim que a gente
tem essa diversidade. A gente também não pode se fechar, né? Então, a gente tem aí uma diversidade de pessoas ao nosso redor. Da mesma forma que, por exemplo, eu como pesquisadora, eu consigo também, tenho projetos, vou apresentar, saio, e o meu marido fica com as minhas filhas. Então, a gente tem esse relacionamento. Então, não só lá fora, mas aqui também. Eu acho que a professora Ruth, da mesma forma, né? Então, é uma parceria. Então, eu digo assim, para as meninas que estão vendo a gente, vocês podem fazer ciência, ser pesquisadoras, escolher a profissão que quiserem, né? Podem casar, ter filhos, mas temos que escolher parceiros, né? Porque isso vai influenciar lá no futuro, não é? Educá-los. Porque não é só ter bons parceiros, é educá-los e fazer entender que nós temos um papel e somos mulher e queremos trabalhar e queremos ter igual forma todos os direitos que eles têm, não é? Porque mesmo que nós não tenhamos isso nos nossos maridos, nós conseguimos educá-los. Eu eduquei a minha sogra. Quando eu juntei-me, eu vou dar o meu exemplo, quando eu me casei, ela tinha o preconceito que o marido não podia limpar a casa, ele não podia aspirar, e eu perguntei, mas porquê? Não é? E porquê que eles não podem ajudar na lida da casa? Porquê? Porque era o pensamento retrógrado que ela trazia, e uma pessoa tem que os educar, não é? Com a educação, com o ensinamento, conseguimos fazer entender que nós somos iguais. E em casa somos iguais. Mas eu acho que são dois aspectos. Assim. Acho que, por um lado, a gente tem que aplaudir as iniciativas pessoais, os maridos, bons companheiros, e ficar feliz e, assim, por fazer o mínimo, né? Fazer o básico, claro. Por serem funcionais, né? E aqui a gente pode, sim, e deve, né, fazer esses relatos, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente tem que buscar respostas coletivas, né? E esse custo da educação não pode ficar só nas costas das mulheres, porque ao mesmo tempo você está fazendo ciência, você está ao mesmo tempo está num ambiente extremamente competitivo e ao mesmo tempo ter que educar um adulto que já deveria também ter um mínimo de noção de igualdade, um mínimo de noção de companheirismo, né? Então, por um lado, eu acho que essa educação, aí a gente volta. Nós precisamos realmente pôr o dedo na ferida de algumas questões sociais, estruturais, e pôr esse dedo na ferida não vai ser simples, porque sempre vem uma reação a isso, né? Não é simples você dizer que os maridos podem também limpar. Pode parecer simples aqui nesse recorte que nós estamos fazendo de uma classe social que já tem um pouco mais de acesso à cultura, de uma classe social que já tem um pouco mais de acesso a viagens, a lugares diferentes, em que isso pode ser um pouco mais natural. Mas nós estamos falando também de uma estrutura social extremamente desigual e nós queremos que meninas e mulheres de todo o Brasil tenham acesso à ciência. Pessoas que estão hoje, as meninas, né, de classes sociais mais baixas, são as responsáveis desde muito pequenas pela reprodução do trabalho doméstico em suas casas e tem menos tempo para fazer tarefa. Então, por um lado, é fundamental... Isso, exatamente. Nós estamos falando de um Brasil em que nossa realidade ela é uma fatia muito pequena daquilo que realmente representa a sociedade brasileira hoje, do que é o rendimento da sociedade brasileira, de como as estruturas... Hoje a gente tem a maior parte das famílias sendo lideradas por mulheres que estão em trabalho precarizado. Então, nós não podemos deixar a questão do acesso das mulheres ao estudo formal, ao mercado de trabalho formal e, consequentemente, à ciência na mão de relações pessoais, simplesmente. Esse é um problema social que precisa ser desenvolvido socialmente. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode ser um pouco de inspiração. Quando você falou da Isabel, eu fiquei emocionada. Porque, claramente, é uma mulher que faz diferença hoje em questões estruturais e percebeu o papel dela e foi para a política. Olha que interessante. Muito interessante se a gente pensar esse movimento. E muito corajosa, porque existe uma resistência, tanto no Brasil quanto em Portugal, para as lideranças políticas femininas, né? Nós vemos isso. Existe, quando uma mulher é candidata, a gente vê que é uma campanha árdua, né? Então, sim, ela fez diferença no grupo de pesquisa, ela fez diferença na vida de várias, e de repente...
Exatamente! Muito legal. Eu acho que inclusive reflete esse argumento, sabe? De que é do pessoal, é o pessoal, mas ele avança, ele é necessário ir para um âmbito institucional. Mas claro, o que mencionou é preocupante. Eu sei que nós estamos a falar aqui no nosso meio e que às vezes as coisas podem parecer que já estão a evoluir, mas realmente há uma fração da população que é muito preocupante e muito vulnerável e que realmente mas eu acho que nós podemos ter um papel fundamental. Nós mulheres aqui, nós as 5 que estamos aqui, e que há muitas mais por aí fora, pelo mundo inteiro, é que tem que fazer essa diferença e tem que lutar por essas meninas, porque muitas vezes são meninas, que não têm voz, não é? Sim. Que não estão protegidas, não é? E que, podendo só, mesmo durante a nossa vida, se nós conseguirmos ajudar 1, 2, 3, nós já estamos a fazer um caminho, não é? Nós já estamos a incentivar e a dar uma visão a pessoas, a meninas que não tinham essa visão, que acham que só têm que ter a lida de casa, não é? E que realmente há um mundo tão grande aí fora. E é nisso que realmente temos que trabalhar e educar não só os nossos filhos, mas muitas pessoas que nos rodeiam no dia a dia, para realmente terem atenção a estas situações destas mulheres, meninas, que realmente há um futuro e que elas podem atingir esse futuro, não é? Que elas são capazes, E o que não é é? muito ainda flagrante na nossa sociedade, agora falando do Brasil, é que a mulher ambiciosa ela é muito mal vista, né? Então, ela pode sim trabalhar, a maioria dos maridos hoje não proíbe que se trabalhe, né? Ou nem a família vê com maus olhos que aquela mulher trabalhe, mas desde que a casa dela esteja em perfeita ordem, seja por um funcionário, ela faz a gestão, mas e se ela for mais ambiciosa profissionalmente que o marido? E se ela for melhor sucedida, né? E se ela quiser chegar a lugares em que ultrapassam os limites que colocaram para ela, né? Então, eu ainda vejo muita resistência quando essas mulheres despontam, né? Então, quando a gente fala de criar uma criança, não é só o trabalho dos pais, dos avós, dos tios, é o trabalho de uma aldeia, né? De uma comunidade. Então, que a gente inspire as nossas alunas da Unicesumar, né? A sonharem sem limite, sem colocar esse limite, né? Vocês podem ser realmente o que vocês quiserem. E não é fácil, não vamos romantizar o trabalho, não é fácil. Mas que a gente sirva de inspiração através ali dos nossos depoimentos e da nossa trajetória, né? Bom, então nós estamos aí, né, caminhando para o final aí da nossa mesa redonda, a nossa discussão sobre esse assunto. Então agora eu vou pedir para que cada uma de vocês faça aí, né, uma breve finalização aí dos pontos que vocês veem como importante. Deixem um recado aí, né, para as nossas meninas da ciência aí que estão nos vendo em casa, né, sobre o papel da mulher na ciência, as habilidades e competências. Então, para a gente dar uma ajuda para elas também, né? E vamos mudar esse mundo. Sim, estamos aqui para isso. Então, vamos começar com a professora Ruth. Certo. Bom, eu fiquei pensando aqui, lembrando da Simone de Beauvoir, né? Que ela fala que a gente não apenas nasce mulher, mas a gente se torna mulher. E a gente vai enfrentar muitos desafios, né? Em uma sociedade que ainda a gente convive muito com o machismo, né? Onde predomina os homens aí nos diferentes espaços, mas a gente não deve se abater, a gente deve ser firmes, né? Naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente sonha, né? Em acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade e a gente dedicar esforços para isso. Então, aqui na universidade existem oportunidades para fazer iniciação científica, né? Que vocês possam aproveitar esses momentos, que vocês também aproveitem momentos de congressos, de trocas, né? Que são oportunidades de aprendizado, eventos como este, e que, né, vocês cuidem, né, da saúde mental de vocês, né? A gente vê que, infelizmente, existem índices altos de depressão, de ansiedade, né? Por vários fatores que vocês colocaram, a sobrecarga que as mulheres enfrentam,
né, de ter que trabalhar muitas vezes e conciliar os estudos e conciliar a pesquisa científica. Então, cuidem, né, do bem-estar emocional, da qualidade de vida, da saúde psicológica de vocês, porque a gente vai precisar ter uma mente, né, em boas condições para fazer o trabalho científico, né, para viver e poder usufruir, né, da nossa vida, das nossas conquistas. E estamos aqui como professora, né? Estou aqui, podem contar comigo, né? Aqui, se precisarem de orientações, podem contar comigo aqui na instituição. Lília? Bem, foi muita coisa dita aqui durante esta conversa de hoje. Só posso deixar aqui o conselho de lutarem sempre. Aquilo que querem, lutem. Porque vocês vão conseguir. Não é por serem mulheres, não é por serem meninas, estudantes, que vão deixar de o conseguir atingir. Tenho aqui uma equipa magnífica aqui na Unicesumar, de mulheres fantásticas, que eu tenho a certeza que vão estar sempre com a porta aberta para vos dar conselhos da melhor forma que vocês possam evoluir como mulheres na ciência, como mulheres cientistas que podem ser no futuro e que podem explorar não só o Brasil, mas explorar o mundo e visitar outros lugares, outros centros de investigação, onde vocês podem ter também lugares, de igual forma como têm os lugares outros cientistas desses países. E é o que eu vos tenho a dizer. Se querem ser cientistas, vocês conseguem. Obrigado, Lília. Professora Rúbia? Agora me veio na cabeça complementar o que a Lilian falou, dizendo que não existe um tempo para a mulher fazer o que ela quiser, porque com a mulher tem muito essa questão do etarismo. Passou da idade de estudar, passou da idade de casar, passou da idade, já tem uma profissão, por que mudar de profissão a uma certa altura? Então a gente sabe que os alunos do EAD muitas vezes não estão na primeira faculdade, ou então estão fazendo faculdade pela primeira vez, sim, no momento mais adiantado da vida. Então você pode pensar, eu não vou fazer iniciação científica porque eu já não estou nesse tempo de fazer iniciação científica. Gente, nada a ver, façam, né? Tenham essa experiência, esse primeiro contato com a ciência, não é? Eu terminei meu doutorado em 2016, desde então fiz vários pós-docs, estou na docência, só que eu sou estudante de graduação, não sei se vocês sabem, e eu vou me formar esse ano, uma nova graduação, uma nova área que tem me apaixonado por isso, entendeu? E eu acho que sempre é tempo. Uma das coisas muito cruéis que fazem com as mulheres, e o mercado de trabalho é extremamente etarista, não é? A gente vê que as mulheres, conforme vão amadurecendo, tem esse preconceito com elas. Então eu acho que a gente começa mudando as coisas, né, a partir da forma como a gente se vê. Então, se você tem vontade de fazer iniciação científica, ter esse primeiro contato com a ciência para descobrir se é o que você gosta, independente do momento que você esteja, a gente incentiva que vocês o façam, não é? Professora Maria Lígia? Bom, a professora Ruth citou a Simone de Beauvoir e eu vou citar o Emicida. Eu sempre, assim, é o que eu digo para mim, levanta e anda. Levanta e anda. Você é o único representante do seu sonho aqui na face da Terra. Então, assim, acho que a gente tem que se permitir sonhar, acho que a gente tem que se permitir lutar e andar um dia de cada vez. Quando eu tive minhas filhas no doutorado, tive 2 filhas, uma depois outra, e eu olhava para o computador e eu pensava, como eu vou terminar uma tese de doutorado? Como eu vou escrever isso? E aí, eu escrevi um pouquinho de cada vez. Eu fiz um pouquinho de cada vez. A cada dia, levantando, andando, fazendo, sem grandes expectativas, e foi uma ótima tese, foi um ótimo trabalho, teve uma ótima repercussão. Mas por quê? Porque eu fiz um pouquinho por dia. Então, assim, muitas vezes a gente deixa a ansiedade ou todas as coisas que a gente tem que fazer no dia nos oprimir e nos paralisar, né? Então, para fazer ciência, e não só para fazer ciência, a gente está aqui na face da Terra para ser feliz, para ser realizado, para ser criativa, sabe? Para gozar da vida. Fazer ciência, para mim, tem esse sentido. É usar habilidades humanas de criar algo, de aprender algo, e é por isso que nós somos cientistas e eternas estudantes, né? Porque a gente está o tempo todo aprendendo. Então,
vou dizer isso, assim, você que é aluno, aluna, independentemente da idade, levanta, anda e faz. Bom, então eu gostaria de agradecer a presença de cada uma de vocês e dizer agora, né, para os nossos alunos que nós vamos ter aí a mostra de iniciação científica aqui do Unicesumar e incentivando aí as mulheres e meninas na ciência, nós vamos ter uma premiação destinada às mulheres. Então, né, entre os resumos vão ser selecionados aqueles enviados, né, por autoras. Então, nós vamos ter como uma forma de incentivo. Nessa mostra científica, a gente vai ter mais este prêmio aí, além dos outros que já tinham para os melhores trabalhos. Então, mais uma vez, gostaria de agradecer e deixar aí, né, a mensagem para vocês, que não é fácil, mas é possível, né? Então, vocês aí serão bem-vindas aí, quem sabe como nossos orientados, né, aí, para fazer ciência. Tchau, até uma próxima oportunidade.